Boa noite. Vamos começar aí, né? Nossa live. Mais uma oportunidade para todos nós. Por que eu digo que é uma oportunidade para todos nós? Cada vez que eu falo aqui, também é uma oportunidade para mim. Tá? Repassar a lição de casa. Né? Na verdade, nós chegamos aqui no Mundo Terra, como eu falei outro dia, sem um manual. Né? E quando a gente começa a aprender isso, né? Que alguém nos dá informações por enquanto, nós começamos a ter um manual, né? Manual de vida aqui na Terra. Ivan, boa noite, Ivan. Muito bom você estar aqui com a gente. Eu queria, assim, dizer por que eu tenho falado isso. Tá? Se você falar para uma lagarta que ela pode voar, a lagarta, logicamente, vai dizer: você está enganado, não existe isso. Se eu tivesse que... Carol, seja bem-vinda. Cristiane, beleza, seja bem-vinda. Se eu tivesse que voar, eu não nasceria com pernas, nasceria com asas. Né? É a mesma coisa para nós. Nós não acreditamos, por mais que a gente ouça, que nós somos deuses. Na Bíblia fala: vós sois deuses. Nós não acreditamos nisso. Como falava minha mãe, né? Malemar. Ela usava malemar. Malemar, a gente acredita que a gente é um espírito. Porque até isso, às vezes, as pessoas têm dificuldade, né? Principalmente de outras religiões que não seja espírita, né? Não acredita na manifestação do espírito. Materialistas acreditam que existe só uma vida e que você morreu, acabou tudo isso. Tá? E determinados espiritualistas também não acreditam na reencarnação, né? Porque pensam que reencarnar é voltar a esse corpo novamente, do jeito que está aqui. Não é nada disso. Né? Reencarnar as suas energias que voltam novamente. Né? É elaborado um novo corpo através de uma relação sexual, né? E aí, através desse novo corpo, as suas energias retornam nesse corpo. Tá? Existem muitas pessoas, por exemplo, evangélicos, que conhecem muito bem o Novo Testamento, né? E passam batido quando perguntam, né? Se João Batista era Elias, né? E ele diz: ele já veio e vocês não reconheceram, né? Então é comum, né? Roberto, seja bem-vindo. Legal, bacana. É normal nós duvidarmos disso tudo, tá? Por que eu digo que é normal, né? Eu acho que é uma atitude normal nossa de duvidar. Agora, o que não é normal é a gente continuar duvidando sem pesquisar, sem verificar realmente aquilo que é verdade ou não. Tá? E é o que mais a gente tem feito. Porque você dizer não para uma coisa é fácil. Quando você diz sim, você tem que justificar, você tem que mostrar. Luizeta, seja bem-vindo, Luizeta. Então, quando você diz não, eu não acredito, isso é fácil. Você não precisa dizer eu não acredito por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Não, é simples. Dizer sim, ou seja, afirmar alguma coisa,
você tem que dar um monte de informações. E infelizmente, quem diz não, nem sequer te ouve. Tá? Ele não te dá a oportunidade de você explicar. Não, para mim, olha, não acredito nisso e acabou por aí. Né? Então, a gente tem que ser mais flexível. E a gente ser flexível, em tudo na vida a gente ganha. Quando a gente é prepotente, nós perdemos muita chance. Tá? Hoje até é interessante porque eu vou falar do quinto corpo, tá? E tem muita gente que chega até o quinto corpo de uma forma errada. Por exemplo, o cara é muito rico, ele chega no quinto corpo. Porque no fundo, o quinto corpo, você agora é alguém. Mas esse é alguém de quem é rico, de quem está no poder, ele pulou o primeiro corpo, o segundo corpo, o terceiro corpo e chegou no quinto. Ele é famoso, tá? Então ele chegou no quinto, mas de uma forma errada. Isso acontece com muita gente. Por isso que você vê determinadas pessoas famosas, ricas, né, públicas, que se considera que são reis. Tá? É prepotência. Ele pulou as etapas de primeiro, segundo, terceiro e quarto corpo. O caminho ideal, o caminho das pedras, é nós trabalharmos desde o primeiro corpo. Eu já disse isso nas outras lives, volto a repetir. O primeiro corpo que nós temos é a nossa ânsia espiritual, a ânsia sexual. Tá? A ânsia, ela faz parte do nosso corpo, é biológica. Tá? É normal isso, é natural. Só que se nós fizermos sexo consciente, tá? Consciente de si mesmo durante a relação sexual, nós criamos a possibilidade de ver algo que está por trás da ânsia sexual, que é a energia. E quando nós chegamos nisso, nós então descobrimos o segundo corpo. Na verdade, o segundo corpo é onde começa a existência humana. Tá? Começa aí. Porque no segundo corpo que a gente se relaciona. No segundo corpo que começa a perceber a energia da raiva, a energia do ódio. Tá? Então, essa caminhada, primeiro corpo, fundamental, é a base de tudo. Depois, segundo corpo, onde você observa a sua raiva, você observa o seu medo. Quanto mais você observa dentro de si alguma coisa, mais você desenvolve o frontal, que os hindus chamam de terceiro olho. É uma coisa mística para eles, terceiro olho. Mas nós sabemos hoje, através da ciência, que você desenvolve o frontal. Na verdade, você, desde o primeiro corpo, desde a ânsia que você fica consciente durante a relação, você já está desenvolvendo aqui o frontal. No quinto corpo, o que acontece é que você cristaliza isso dentro de você. Ou seja, agora existe alguém aqui dentro que olha para tudo o que acontece. Mas desde o primeiro corpo que você estava observando, você já estava Viviane. Seja bem-vinda, Viviane. Você já estava desenvolvendo o terceiro olho, o frontal. Sabe que tem uma coisa muito interessante na ciência? Todo o seu cérebro, tá? Eles conseguem ativar partes do cérebro, onde de repente um é a fala, outro é a visão, outro é movimento. Oi, Viviana, legal! Falei de você ontem. Legal, bacana, que bom que você está aqui. Então, só que quando eles chegaram aqui no frontal, não acontece nada. É um vazio aí, não acontece nada.
E aí eles foram descobrindo que, na verdade, é como se aqui tivesse um gerente, tá? Um gerente. Vamos traduzir numa outra linguagem isso, tá? É você presente. Quando você está presente no seu corpo, tá? Você está com o terceiro olho frontal desenvolvido. Renê, ô Renê, que bom! Saudades de vocês, tá? Saudades mesmo. Então, Cecília, seja bem-vinda, Cecília. Muito bom você estar aqui. A gente às vezes imagina assim que, Vical, mas tudo isso que você fala, primeiro corpo, segundo corpo, terceiro corpo, tá, esqueça isso. Pense em frequência. Veja bem, todo mundo tem TV em casa, né? Você quer assistir a Record. Então, tem uma determinada frequência, tá? Onde você assiste a Record. Tem uma determinada frequência que você assiste a Bandeirantes. Depende da sintonia que você faz. Antigamente a gente tinha um dial, né? Que você virava assim, sintonizava os canais. Hoje não tem, mas o processo é o mesmo, tá? Mesmo controle remoto, é isso aí. Se você pensar, a frequência nossa do corpo físico é a frequência aqui da Terra. É aqui, Terra, só Terra. Quando você começa a entrar na segunda frequência, que é o segundo corpo, você já começa a se destacar um pouco da Terra. Você deixa de ter uma ânsia sexual para você perceber a energia sexual, que já é uma coisa totalmente diferente do que você possa imaginar. Tá? Ela tem assim um sabor sexual, mas não é a ânsia. Tanto é que quando eu comecei a descobrir isso há anos atrás, eu falava para minha mulher, se estiver parada num ponto de ônibus, minha mulher está aqui do lado, se estiver parado num ponto de ônibus, de repente você começar a sentir essa energia sexual, não pense que é porque você viu o bonitão lá de olhos verdes, aqui não tem nada a ver com nada. Tem a ver com a abertura da sua Kundalini. E essa energia, ela é muito gostosa, saborosa, tá? Só que muita gente, quando começa a sentir isso, envereda para o lado do sexo, ou seja, volta para o primeiro corpo novamente. A gente tem que sentir, usar aqui o frontal e olhar para isso apenas. Não se envolver com essa energia. Se se envolver, voltou para o primeiro novamente. Então, primeiro a ânsia, depois vem a raiva, o ódio, o medo, segundo corpo, da segunda frequência. Depois vem a terceira. A terceira está por trás de tudo isso. É apenas uma energia. Se a gente consegue observar essa energia, ótimo, excelente. Eu disse já, se você estiver entre o primeiro e o terceiro corpo, tá? Você tem que reencarnar aqui na Terra. A frequência, Valéria, seja bem-vinda, Valéria. Beleza? Que bom você estar aqui. A frequência que você está é da Terra. Você pode ter tido uma religião, você pode ter se dedicado, você pode ter sido espírita, kardecista, umbandista, tá? Mas a frequência que você está é da Terra. Tanto é que, assim, o livro Nosso Lar, de Chico Xavier, ele mostra uma dimensão próxima da Terra. E quem está nesta dimensão fica pronto para reencarnar aqui. Por quê? Porque ele chegou até o terceiro corpo só. É a nossa condição. Não pode ser diferente. Só que se você chegar no quarto corpo, existe uma outra coisa maravilhosa que acontece. Você não precisa reencarnar aqui na Terra. Você vai reencarnar não em corpo biológico. Você vai reencarnar em corpo sutil em algum lugar desse universo. Vou lembrar vocês de que Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas. E a gente não entendeu isso.
Como assim muitas moradas? Moradas são outras frequências que tem aí no universo. Eu disse na última live, nós estranhamos muito ET, mas o que é isso? ET são apenas seres que às vezes até viveram aqui na Terra já, atingiram o quarto corpo, atingiram o quinto corpo, e agora vivem em outras dimensões adiantadas. E de vez em quando eles vêm para cá. Tanto é que é comum eles aparecerem aqui com algumas vestimentas próprias para eles estarem aqui em contato com essa energia densa que é do mundo Terra. Quando a gente consegue enxergar isso, a gente relaxa. Esse mundo é maravilhoso. Esse universo é maravilhoso. Por isso que assim, questionar as coisas, tá? Dizer não, é muito fácil. Agora, para você ter entendimento de tudo isso, você tem que descer do salto que você está e ouvir. Ouvir. Eu comecei a fazer live porque eu assisti na novela de Jesus sobre o filho pródigo. Nós somos o filho pródigo. Recebemos aqui a oportunidade de viver 60, 70, 80 anos e a gente esquece do pai. Mas quando a coisa pega, vem o sofrimento, a ansiedade, o medo, a raiva, a gente então se lembra de Deus. Se pelo menos um ouvir o que eu estou falando, já valeu a pena ter feito as lives. Uma outra coisa que eu quero deixar muito claro. Eu tenho visto diversas pessoas aí, começa uma live, faz, e você se entusiasma, e depois ele lança um curso. Olha, o curso vai ser não sei o que, vai custar tanto. As minhas lives vão continuar sendo lives. Não existe curso nenhum. Eu não atendo ninguém na minha casa. Já fui terapeuta, mas não atendo. Todo o meu propósito é a live. É passar uma informação. Aqueles que investirem realmente, investirem nas pequenas coisas que eu tenho falado aqui, vai ter resultado. Aí deixa de ser conhecimento e passa a ser sabedoria. Aí você vai se lembrar de mim e falar, nossa, Vital tem razão. Experimentei isso. Experimentei aquilo. Talvez você diga, mas é tão difícil. Não, veja bem, raiva é uma coisa que acontece comigo ou com você, acontece com todo mundo. A raiva é densa. Observar a raiva aumenta o seu chakra frontal. Essa percepção dentro de você. Eu falei, primeiro corpo, segundo corpo, terceiro corpo. Quarto corpo é onde você começa a pensar mesmo. Por quê? Porque o quarto corpo é a sua mente. Até aí, você não pensa. Você é pensado. Existe uma historinha de um discípulo que procurou um mestre e falou, como que eu faço, né, para ir além da mente, do pensamento e tal? Ele falou, não pense em macaco. Ele saiu lá e falou, pô, ousado, né? Eu não penso em macaco. Eu nunca penso em macaco. Afinal de contas, eu não tenho contato com macaco. E conclusão, ele ficou 24 horas só pensando em macaco. Voltou lá no mestre e falou, agora não para de pensar em macaco, porque é lógico, não é você que pensa. É um mecanismo interno aqui, tá? Que funciona dentro de todos nós. Ansiedade. O que é ansiedade? É uma coisa aqui dentro de você, uma energia que você está ansioso, você está ansioso, você está ansioso. Então, sair desse sofrimento é maravilhoso. E sabe quando que acontece isso? Quando você vai além do quarto corpo. E quando você vai além do quarto corpo, quarta frequência, tá? Você então chega no quinto corpo, que é o corpo espiritual.
Os 5 corpos nossos são iguais. Ou melhor, a quem entrou ali... Ah, legal, Rodrigo, beleza. Que ótimo. Eles são iguais, ou semelhantes, tá? Por isso que quando você vê um espírito, tá? Eu já vi, tá? Não é que eu estou falando... Eu já vi, tá? Você vê ele num corpo normal, igual você conhece aquela pessoa aqui na Terra, tá? Só que ele está em outra dimensão. Só que ele mantém, por condicionamento, alguns detalhes de como ele era aqui na Terra. E isso é supernatural, tá? Minha mulher está mostrando para mim que já é 8h20, caramba. Ai, meu Deus do céu. Eu falei quase nada do quinto corpo. Falou bastante. Bom, quinto corpo. Vamos pegar aí na história, né? Sócrates dizia, conhece-te a ti mesmo. Sócrates está dizendo sobre o quinto corpo, o autoconhecimento. Os espiritualistas, em geral, acreditam que só existe, né, o espírito. Tá? Então você desencarna e aí ali é o top. Você não passa dali. Tá? E na verdade, eu não poderei dar sequência aqui, porque é mais difícil da gente entender, mas após o quinto corpo tem o sexto e tem o sétimo. Então não para aí no quinto corpo. Continua. Para quem está do primeiro ao terceiro corpo, tá? Ele só conhece o que é corpo físico. Mal sabe da mente, porque a mente é o quarto corpo. Quando você chega no quarto corpo, você começa a observar que assim, existe o pensamento, existe você. Aqui existe você. Você consegue olhar para o seu pensamento. Você consegue olhar para a sua raiva. Você consegue olhar para a sua ansiedade. E qual é a diferença de você olhar para isso? A diferença é que quebra a identificação. Leusa, seja bem-vinda. Legal. Você quebra a identificação. Ou seja, quando você quebra essa identificação, não há sofrimento mais. Talvez você diga assim, mas a raiva é uma coisa tão difícil. Você já tentou olhar para a raiva? Não se identificar, não justificar. Eu estou com raiva porque você fez isso. Aí não adianta. Você tem que olhar apenas. Perceber que você está com raiva. E o mais interessante de tudo isso, que eu falei já, é que assim, quanto mais você observa a raiva, o medo, a energia sexual, tá? Mais aumenta a possibilidade de você chegar no quinto corpo, que é o corpo espiritual. E tem um detalhe muito interessante. Você chega no quinto corpo, você tem certeza da sua existência. Você criou uma individualidade. Agora, você não está identificado mais com o seu corpo físico ou com a sua mente. Você está, vamos dizer, entre aspas, identificado, reconhecido que você é um ser espiritual. Esse ser espiritual é um habitante do universo. Enquanto você estiver até o terceiro corpo, você não é um habitante do universo. Você é um habitante da Terra. Você pode não gostar daqui, você pode reclamar que você tem dor, que você tem sofrimento, que você tem ansiedade, que você tem medo, mas continua voltando para cá. A porta de saída nossa não é tentar melhorar esse mundo que está aqui. Esse mundo, daqui 100 anos você volta a estar assim, daqui 1000 anos volta a estar assim, daqui 2000 anos volta a estar assim. A questão é você encontrar a porta de saída daqui. Jesus chamou isso de reino de Deus, onde tem a bem-aventurança. Não é felicidade, é bem-aventurança. Tem mais um detalhe. No quarto corpo, tá? Você pode ficar apegado
corpo e passar diversas vidas sem ultrapassar o quarto corpo. Por quê? O quarto corpo te dá poder, muito poder. No quinto corpo vem a bem-aventurança. Tem muita gente que permanece vidas e vidas no quinto corpo. Por quê? Porque está bem-aventurado. Para ele, o mundo é bom, é maravilhoso, tudo é muito bom. E nós temos que dar um passo a mais, que é para o sexto corpo. Talvez você possa dizer, mas por que tudo isso? Eu faço uma pergunta para você. Você acha que você vive nesse mundo terra, nesse caos, nesse conflito? E quando eu falo conflito, você pegar é um conflito mundial. Então nós vivemos no Brasil, que é mais calmo, mais tranquilo, mas em outras regiões tem até guerras. As pessoas estão fugindo com a roupa do corpo só. Então, eu diria, é bom para você? Se você tivesse a opção de não voltar para cá, não seria ótimo? Se você tivesse a certeza de que em outra dimensão a vida é bem melhor, eu acho que você não voltaria. Eu estou me lembrando aqui que nesta sala mesmo eu fazia um trabalho aqui, na época da cura definitiva, onde aplicava uma energia e tal, os ETs ajudavam nesse trabalho, né? Trabalho de Osho, dos ETs junto e tal, né? E tinha uma senhora, amiga nossa, 70 e poucos anos, e eu apliquei energia nela, e normalmente a pessoa fica assim, ficava meio fora um pouco, né? Mas eu chamava o nome da pessoa, a pessoa voltava. E ela eu chamei uma vez, duas vezes, três vezes, e nada de voltar, até que chegou uma hora, eu tive que sacudir ela, olha, acorda, volta e tal. Ela voltou, ela falou, Avigal, eu estava num lugar tão maravilhoso que eu não queria voltar. E isso quem estava falando é uma pessoa que estava vivendo junto com a gente. Tinha 70 e poucos anos, tá? Então, quando Jesus fala de reino de Deus, ele está falando exatamente dessa dimensão onde realmente há bem-aventurança. O propósito das minhas lives é que você abra seu coração de forma que um dia você possa sair do primeiro corpo, passar para o segundo, do segundo para o terceiro para o quarto, e um dia você chegar no quinto. O quinto é o que um Buda é. Buda não é o nome dele. Buda quer dizer acordado. Você acordou. Agora você consegue ficar consciente 24 horas por dia. Você consegue, durante o sonho, acordar no sonho e saber que você está sonhando. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Às vezes nós chegamos em casa, estacionamos nosso carro, puxamos o freio de mão, tá? E achamos que a gente está consciente que a gente está fazendo isso. Não, é apenas um hábito. É um mecanismo interno dentro de você. Você não está consciente. Agora, se você trabalhar suas energias desde o primeiro chakra, primeiro corpo, primeiro chakra, tá? Essa energia vai subindo, que chama Kundalini. E ela tem que chegar até o quarto corpo. Quando chega no quarto corpo, aí então a energia do universo, de Deus, nome que você quiser dar, se encontra no quarto corpo com a energia da Terra que você fez ela subir. E aí acontece algo chamado de iluminação. Ou seja, você descobre o reino de Deus dentro de você. É isso aí. Eu só queria complementar, até lendo aqui, o quinto é o pico da individualidade, o pico do amor, da compaixão, de tudo que vale a pena ser vivido. Então, faça um esforço. Primeiro corpo, segundo, terceiro, quarto, quinto. Não é impossível. É possível. Valeu! Boa noite a todos vocês. Eu agradeço tanto esses que estão aqui comigo, como aqueles que irão assistir depois. Namastê.